Olá, eu me chamo Gleice Leitor, sou diretora de Educação e Pesquisa da Oficina Francisco Brenan e apresento a vocês a série Paulo Freire, Arte Contemporânea e Educação, um projeto no qual investigamos as ressonâncias do pensamento desse educador pernambucano na produção artística contemporânea. Para este episódio, a curadora Rita Vênus conversa com a artista Agripina Manhattan sobre o ato de nomear e a importância da palavra na sua produção, que se dá nas interseções entre arte e educação. Rita ainda convida a Agripina a refletir sobre como pessoas trans e travestis vêm produzindo críticas e revisões aos cânones da arte. Desejo a vocês uma ótima conversa. Agripina, é um prazer te receber aqui e conversar contigo sobre o teu trabalho dentro dessa série. Nessa conversa que nós nomeamos Nomear é Político. Para mim é um assunto que me atravessa muitíssimo, assim. Enfim, queria te dar essas boas-vindas para esse papo nosso. E queria começar com uma questão que parece que atravessa nós duas, assim, pela última conversa que a gente pôde ter antes desse papo, que é essa relação com o passado escolar, né? Com esse passado de infância escolar. Eu pude compartilhar contigo que para mim foi fundamental esse processo quase arqueológico que eu tive de retomar os meus arquivos escolares, que minha mãe guardou durante mais de 20 anos, né? E quando eu retomo esses arquivos, esses primeiros exercícios de nomeação que estava ali, feito em que eu repetia o meu nome de batismo incansavelmente, assim, e isso foi um processo arqueológico, assim, fundamental para mim, para enxergar essa violência que estava intimamente vinculada ali ao processo de formação infantil mesmo, né? E entendi que para você também acessar esses arquivos escolares, acessar seus primeiros desenhos, né? Foi algo fundamental e é fundamental para você enquanto uma referência de liberdade artística mesmo, né? O quanto esses desenhos teus primeiros desenhos foram fundamentais, assim, são para você. E aí, partindo disso, assim, partindo desse lugar que nos afeta muito, eu queria te lançar, assim, uma pergunta que você comentasse um pouco, como é que você enxerga e como é que você lida, enfim, hoje com essa relação da escola, da violência e da liberdade, né? Essa tríade, assim, que por hora se confunde mesmo, né? E de como o teu trabalho está muito interessado também em ganhar formatos pedagógicos, né? Enfim, queria que você comentasse um pouco dessa relação. Assim. Oi, Rita, é um prazer estar aqui com você. Fiquei muito feliz com o convite, né, de participar dessa série de entrevistas, né, comentando um pouco sobre a relação entre a arte e a educação, que é uma coisa que é muito presente na minha pesquisa, no meu trabalho. Para quem me conhece, meu nome é Agripina Manhattan, eu gosto de me apresentar como artista, professora e travesti, não porque são as três coisas que eu sou, mas porque são as três coisas que eu escolhi ser, e que são as três coisas que estruturam parte do meu pensamento artístico. Seguindo um pouco, né, do que a gente tinha conversado na nossa primeira fala, né, que não foi pública, a escola é sempre um lugar de muita violência, e o passado, para a maioria das pessoas trans, também é um lugar de dor e violência. Eu, no caso, ainda vivo na mesma casa onde eu vivia com os meus pais quando eu estava na escola. Então, eu acesso essas memórias, essas violências diariamente. Então, eu nunca tive um momento na minha vida, ou por muito breves momentos da minha vida, eu estive em lugares onde as pessoas só me chamavam de Agripina. Então, ter a minha identidade confrontada, né, com o outro, né, com, enfim, esses aspectos do mundo que não sou eu, sempre fez uma coisa muito presente para mim.
e muito dolorosa. E minha relação, né, com a escola, com a arte, e, enfim, nesse lugar entre os dois, foi sempre de tentar intencionar criar um lugar de ressignificação dessa dor. Eu tenho muitas dificuldades, né, de lidar com a dor, com o luto, e isso é uma coisa muito presente na minha história, assim, da perda dos meus pais, muito recente, na perda desse lugar de segurança. Então, dentro de todas as contradições, a escola sempre foi também um lugar de escape para mim. E me fez abrir possibilidade de ver mundos outros do que a minha família cria para si. E me deu a possibilidade de pensar, de criar outros mundos possíveis para mim, assim. Eu gosto de pensar que a Agripina foi a grande obra artística que eu criei, assim, a minha grande invenção que muda a minha vida, que instaura esse novo momento no meu pensamento, na minha carreira. Eu trabalho numa escola, tenho trabalhado desde o começo de 2021, e tem sido uma experiência muito boa trabalhar com jovens no ensino médio, ensinando arte. Ter esse outro lugar, né, que não é o sistema da arte, tipo, redescobrir o porquê que eu gosto de arte, redescobrir a paixão na arte, ver a curiosidade na arte, ver uma arte que é criada não para ser exposta a algum lugar, mas que é criada seja para, tipo, preencher ou cumprir um trabalho de escola, né, com uma demanda, ou às vezes pelo simples prazer de criar. Então, lembrar disso também, né? Lembrar dessa juventude que era descolada, né? Desse pensamento do sistema, da arte, do mundo, da arte, me fez me reconectar também com essa Agripina de 15, 14 anos que pintava porque gostava de pintar, sabe? Que fazia as coisas não porque se importava com a opinião de curador A ou B, ou porque queria participar de edital A ou B, mas pelo simples prazer de criar e voltar a acessar esse lugar para mim foi e tem sido muito importante para entender, saber separar essa coisa, né, da arte como que eu trabalho, que paga minhas contas, e a arte com a maiúsculo, né, que é essa coisa maior e que vem de outro lugar. Perfeito. Eu fico aqui pensando, Agripina, você fala aí nessa relação, né, que é muito bonita, assim, né, do nosso nome, da gente ser nossa grande obra mesmo. Eu acho que estou completamente de acordo, assim, contigo. Fico querendo saber um pouco, e queria que você compartilhasse também, já que você tocou nessa relação do campo da arte, né, enfim, e você agora, enfim, como professora, e nessa relação com a história da arte, queria que você comentasse um pouco desses seus primeiros trabalhos, assim, nessa relação, nessas táticas, estratégias de apropriação mesmo, né, desse campo, desses trabalhos canônicos, por exemplo, né, e de como você enxerga, assim, né, essa tática de apropriação mesmo da arte. Assim, a gente sabe que tem outras tantas artistas também que se utilizam desse mecanismo, assim, né, para quase como de entrada, de forçar ali, né, um nó nesse campo. Queria que você comentasse um pouco, assim, sobre esses teus primeiros trabalhos, essa relação com a apropriação. Bom, Rita, acho que para responder essa pergunta é bom contextualizar que a minha formação ela é dentro de um curso de História da Arte. É um curso que é, por definição, teórico e que a única matéria plástica que é trabalhada é o texto e a palavra, que são coisas que aparecem também no meu trabalho de maneira bem contundente, assim, né? Como se criar artes visuais sem imagens, ou como materializar, visualizar palavras. Nesse sentido, o meu grande interesse trabalhando com a história da arte, além de ser um tema no qual eu realmente me interesso, de estudar, me interessa olhar essas possibilidades de investigação do passado, foi entender que, na verdade, a história da arte é uma construção de narrativa. Ela pode se basear em fatos históricos, mas ela é, de todas as ciências, digo ciências entre aspas, humanas, talvez a mais subjetiva. Então,
me pareceu possível pensar que dentro dessa subjetividade existia um componente de ficção e de criatividade muito grande. E conversando com outros artistas, estudando a própria arte contemporânea em si, eu percebi que se apropriar de trabalhos canônicos, né, recontextualizar o cânone, transfigurar o histórico, se tornou uma estratégia que muitos artistas têm usado, assim, não só eu, e não só artistas brasileiros, mas como uma tendência, né? Parece que essa é uma das poucas tendências na arte contemporânea que a gente consegue apontar como um fenômeno global, né? Esse revisionismo histórico, com toda a elasticidade, né, desse termo, se tornou para muitos artistas uma chance de pegar o passado e transformá-lo em outra coisa. O meu trabalho, ele se conecta, né, dialoga muito mais com artistas brasileiros, não tão canônicos, como o Elliot Sica e a Annabella Geiger, mas também alguns dos meus trabalhos apontam para artistas como Marcel Duchamp, e em trabalhos mais recentes que ainda venho produzindo em pintura, Michelangelo e outras referências clássicas, do Renascimento clássico. Mas toda a obra de arte canônica, ela se torna cânone de uma maneira onde que ela se torna quase atemporal também. Fazer uma obra conectando, né, com uma artista como a Annabella Geiger é muito mais difícil do que fazer uma obra conectando com algo tão universal como, por exemplo, a Mona Lisa, Leonardo da Vinci. Então tem um componente também de identidade muito forte e de oportunismo também, né? Esses artistas, eles apareceram dentro da minha pesquisa muito mais pela casualidade da vida do que por uma elaboração teórica. Por exemplo, meu trabalho de transfobia, que faz referência à série Burocracia, né, Annabella Geiger, ele existiu porque eu estava passando por uma situação de transfobia dentro do museu que eu trabalhava, onde esse trabalho da Annabella Geiger estava sendo exposto. Então, são essas pontes que foram conectadas de uma maneira muito mais orgânica do que conceitual. E hoje em dia, né, com o meu trabalho mais estruturado nesse sentido, eu tenho me permitido escolher pinturas mais intencionalmente e não tão pelo que me afeta. Por exemplo, no momento eu estou fazendo uma pintura que interloga um quadro do Velázquez. Foi uma decisão a partir de uma aula que eu dei, não a partir de uma situação que acontece. Então, acho que tem uma maturidade que o trabalho alcança, né, com o tempo, que muda a própria constituição do que ele é. Esse é um trabalho que eu sou muito conhecida por, mas que já faz um tempo que foi produzido. Então, não é que esse pensamento não apareça em outros trabalhos, aparece mais sutilmente, mas o trabalho ele tem uma vida própria, né? Ele vai ganhando outros significados com o tempo e à medida que as coisas acontecem, né? A pandemia, as eleições, tudo vai adicionando camadas de significado nesse lugar. Você falou, assim, dessa relação com a palavra, e eu queria que você pudesse falar mais, assim, né, de como o teu trabalho, essa relação do teu trabalho com a palavra, de como você fala, de entender isso como esse campo expandido da poesia, assim, né? Como é que você vem construindo isso? Por muito tempo eu botava na minha bio que eu gostava de pensar a poesia como escultura e a escultura como poesia, né? Pensar a escultura como com a liricalidade, né? E a liberdade, a fluidez da poesia dentro do espaço, né? Fazer uma coisa tão pesada, né? Tão concreta se tornar algo que se move, que cria linhas e formatos pelo ar. E a palavra materializada, que acho que eu sou bem menos escultora do que eu gostaria de ser, né? Acho que a poesia como escultura que eu tenho mais pensado é esse questionamento, né? Tipo, eu, enquanto uma pessoa que se interessa por linguagem, por palavras, mas não sinto que sou uma escritora, sinto que sou uma artista visual. Então,
como elaborar visualmente essas palavras, como dar materialidade a essas palavras, e isso é uma coisa que me interessa conceitualmente também, como pegar essa coisa do pensamento, né, essa esfera imaterial, essa esfera etérea, inimaginável, e traduzir ela para o mundo material. E isso, para mim, já é grande parte do trabalho artístico em si, né? Pensar como se materializa um trabalho. Eu não sou uma artista que trabalha especificamente com uma mídia, não sou uma escultora, uma pintora, mas eu trabalho muito com ideias. E parte grande do trabalho que eu faço é pensar como essas ideias ganham forma. E assim, lendo também que essa distância, né, ela, na verdade, ela é intransponível. Toda tradução, ela é sempre uma traição, ela é uma perda. Então, como lidar com essa grande frustração também, né, de que ser uma artista que nunca vai ver as ideias se materializarem da maneira que eu se imaginei, porque o pensamento simplesmente não existe nessa esfera, né, do material. E trabalhar nessas duas frentes tem me feito crescer como artista, né? Como não ficar tão presa numa ideia a ponto da materialidade me frustrar, e como não investigar tanta materialidade a ponto de ficar na forma pela forma, né? Que não é uma coisa que me interessa. Fico curiosa te ouvindo, assim, um pouco quase para entender o teu processo de ateliê, digamos, assim, né? Enquanto você fala aí do trabalho, você materializar essas ideias, e essas ideias quantas vezes vêm como palavra mesmo, assim, né? Como articulação material mesmo desse pensamento, de forma, enfim, simbólica, assim, também. Fico pensando e curiosa para entender também como é que é o teu dia a dia, assim mesmo, né? Como é que qual é como é esse processo, assim, né? De tradução mesmo em trabalho de arte, né? Em trabalho pedagógico. É uma pergunta bem íntima, assim, eu acho. Eu não sou uma artista de ateliê, eu tive poucas vezes na vida a oportunidade de ter um ateliê, um espaço para mim. Hoje em dia, eu até tenho na minha casa um quarto que eu uso de estúdio, mas que eu uso bem mais para, sei lá, ler ou jogar videogame, ou do que realmente como um ateliê. Eu tenho vivido uma rotina hoje muito cansativa, não tenho tido muito tempo para ser artista, por incrível que pareça. E os meus trabalhos, geralmente, eles não demandam tanto tempo, assim, né? No sentido de... é, eu sou uma pessoa que passa muito tempo sozinha em casa, principalmente no final de semana, mas durante a semana eu sou a pessoa que passa muito tempo dentro do ônibus. Eu tenho uma rotina de trabalho que envolve ficar 4 horas por dia no ônibus, indo e voltando. Então é muito difícil passar 2 horas e meia no ônibus e chegar em casa querendo fazer arte. E em contrapartida, no final de semana, que é o momento que eu tenho para descansar, eu raramente tenho tido vontade de fazer arte, ou de me debruçar sobre esse pensamento. Hoje em dia, meu maior tempo de ateliê é nas aulas de arte que eu dou, produzindo junto com os alunos, pensando arte junto com os alunos. E isso tem sido muito bom, assim, esse lugar. Não sou uma pessoa que fica em casa no final de semana desenhando, mas sou uma pessoa que escreve muito, sobretudo quando eu estou muito triste ou muito sozinha. E depende muito do trabalho. Alguns trabalhos acontecem mais rápido, outros demoram mais tempo. Alguns demoram anos, alguns nunca acontecem. E meu ateliê hoje, primeiro, serve muito para ver o trabalho no espaço, ganhando uma dimensão. Esse ano eu tive a chance de fazer uma instalação no Instituto de Estudos Brasileiros, da USP de São Paulo, que foi um trabalho em larga escala, então me demandou tempo de pesquisa e de ateliê.
Também fiz uma série chamada Outras Fronteiras, que envolve queimar a bandeira do Brasil até conseguir o formato da silhueta, né, no nosso país, que também me demandou um tempo de ateliê, mas não é uma prática cotidiana, é minha prática artística mais volumosa, né, mais relevante, ela acontece no meu atual trabalho, não em casa. Minha casa é um local de muitas emoções, assim, é a casa onde eu cresci, é a casa onde minha mãe faleceu, é a casa onde meu pai me abandonou. É mais lidar com isso e tentar deixar a casa organizada do que ter tempo para fazer arte, às vezes. Agripina, e você fala desse espaço coletivo mesmo, assim, né, que você, do seu trabalho também, de como esse espaço acaba influenciando também, enfim, criando essas conexões, e eu fico curiosa para entender, você toca aí já no seu trabalho de queimar mapas, né? E aí queria que você falasse um pouco dessa relação com os símbolos, né? Com os símbolos nacionais, né? Que a gente, desde muito cedo, a gente é bombardeado, assim, né? Grande parte da nossa formação é através desses símbolos mesmo, né? Que são compartilhados conosco, enfim, nessa ideia de coletividade, e queria entender um pouco como essa negociação coletiva, né, no queimar um símbolo, assim, né, quando você queima um mapa, né, quando você borra essa fronteira, como é que é essa negociação, assim, né, como é que se dá uma relação a partir disso, assim? Bom, Rita, dentro do curso de História da Arte, a gente analisa bastante a história dos símbolos e seus significados, né? Na semiologia, a gente consegue separar o significado de um símbolo do seu signo, no sentido de que eu acho que todo símbolo ele é coletivo, mas o signo ele é individual. O símbolo ele é quando o signo se torna coletivamente aceito, ou quando ele adquire o mesmo significado para diversas pessoas, né? Quando ele se transforma num ícone, quando ele se transforma numa coisa que é maior do que a imagem em si. Então, fazer os trabalhos com a bandeira do Brasil num ano como esse não são tão simples quanto parecem ser, mas também não vão de encontro a esse lugar mais comum, né, da política e das eleições que a gente imagina. Porque, apesar dessas questões estarem sendo acentuadas, né, nesse ano eleitoral, elas são muito antigas, né? A delimitação territorial do Brasil é uma coisa que vem desde a sua colonização. A bandeira do Brasil é uma coisa que vem também desde muito lá atrás. Então, tenho pensado, né, como desconstruir esses símbolos de uma maneira muito pessoal mesmo e artística, né, na minha poética, mas também criando pontes entre esse lugar do individual e do coletivo. Acho que dois trabalhos que exemplificam bem isso são o Imagem e Semelhança, que é uma bandeira do Brasil que eu faço, né, com essa silhueta do território nacional, que vem dessa série de experimentações que eu nomeei Outras Fronteiras, e o resultado é esse trabalho Imagem e Semelhança. Então, qual que é a relação entre uma imagem e aquilo que ela se assemelha, né? Não é aquilo que ela é, mas é o que ela quase é o que ela dá a entender. O que significa botar a silhueta desse território dentro dessa bandeira? Assim, dois símbolos tão queridos, né? Tão arraigados na gente, mas ao mesmo tempo tão artificiais, tão construídos historicamente, tão ficcionalizados. E um outro trabalho que eu acho que fala um pouco dessa questão se chama Brasil, que é um painel de LED que usa não a bandeira, mas as cores da bandeira, né, verde, amarelo e azul, com uma pesquisa feita pela ANTRA, relatando dados da população trans travesti no Brasil passando. Então, é um trabalho estatístico, né, não é um trabalho que tem bem pouca subjetividade envolvida, né? Ele é um trabalho que é feito como base de dados,
e alude ao nacionalismo, né, e à violência que pessoas trans são cometidas no Brasil pelas cores. Então, o símbolo ele não é só a imagem, né, ele também é uma cor, ele também é um verso, é uma frase. E só que a forma como isso se torna uma ideologia é o que me interessa investigar, né? Deixa eu puxar aqui, Agripina, outro ponto, assim, porque ainda sobre os símbolos, e aí voltando um pouco lá na minha primeira questão, em que eu falava dos meus arquivos escolares, assim, assim que eu acessei esses arquivos, era o comum, quase essa a equação de tudo ali junto, era um pouco a partir da ordem da repetição. Parecia que não só o meu nome, não só a repetição do meu nome, diversas vezes que eu precisava fazer, mas a repetição das datas, assim, por exemplo, das datas comemorativas do Brasil, em que todo ano eu repetidamente coloria, né, usava essas cores para colorir desenhos com todos esses símbolos assim nacionais de forma constante. E aí fico pensando a partir dessa chave da repetição enquanto violência também, e de como se enxerga assim essa ordem de repetição mesmo, que parece ser muito difícil assim de dobrar, né? Como é que você entende essa chave do trabalho artístico que também é pedagógico, no teu caso, especialmente, assim, como essa relação de repetição, assim, como dobrar essa repetição que a gente viveu durante décadas, assim, né? Queria que você falasse um pouco, assim. Eu acho que esse é um papel muito importante que a escola faz, né? Tipo, de ensinar pra gente quais são os nossos símbolos. E é isso, né? Como eu falei anteriormente, o símbolo é algo que é coletivamente aceito. Então, para um símbolo, para uma imagem, para uma cor, para um verso, para um dia se tornar um ícone, um símbolo, ele precisa ser aceito coletivamente, né? E o instrumento para fazer isso, muitas vezes, é a escola. Não só a escola tradicional, né, como a gente é submetido, mas também no passado pelas grandes escolas de arte, né? A gente tem, por exemplo, o Grito do Ipiranga, do Pedramere, enfim, de algum homem imperial branco da Academia de Belas Artes. A gente tem a primeira missa no Brasil, essa do Vitor Meirelles, que eu sei. Enfim, a gente tem essa repetição e essa criação de imaginário, mas o que me interessa salientar é que todo símbolo ele foi criado um dia. Então, se ele foi criado, a gente também pode criar ou recriar em cima desses símbolos. E é isso que me interessa muito mais do que difundir esses símbolos, porque para mim não é um projeto de governo fazer com que a bandeira do Brasil seja desconstruída na sua silhueta. Mas eu acredito que seja uma das possibilidades, né, do papel do artista, tentar investigar essas criações e recriações das imagens e dos símbolos. Eu queria que você falasse um pouco, a partir dessas experiências, né, como educadora, assim, dessa tua trajetória, né, articulada aí com Paulo Freire mesmo, como é que essa educação, como é que a educação aparece na tua obra, né, seja nesse trabalho como professora, no trabalho como arte educadora, nas instituições, e sejam os teus trabalhos artísticos também, que lançam, né, desses formatos educacionais, como palestras, seminários, materiais didáticos, assim. Então, queria que você falasse um pouco desse lugar da educação mesmo, na tua poética e no teu pensamento. Uma grande história, não tem nem muito por onde começar. Eu acho que tem muitas coisas que eu poderia falar. Eu poderia falar que que uma das minhas primeiras relações de trabalho que eu tive no mundo foi como arte educadora. Poderia dizer que eu estou há 2 anos trabalhando em escola. Poderia dizer que minha mãe foi professora a vida inteira.
poderia dizer que eu tive grandes professores a vida inteira, eu poderia dizer que eu fiz aula de arte, de pintura, desde na minha adolescência, isso moldou a minha forma de ver arte. Mas eu acho que me interessa falar aqui são duas coisas. Que é o papel institucional do arte educador e o papel institucional do artista. Minha inserção nesse mundo da arte, por assim dizer, se deu como arte educadora. Como eu disse, foi uma das primeiras experiências de trabalho que eu tive e que eu continuei tendo por muitos anos. E, especialmente quando eu era mais nova, me incomodava muito ver a precarização do papel do arte educador dentro das instituições, a precarização da instituição brasileira como um todo, mas sobretudo o papel da arte, né, da arte-educação, que parecia sempre ser a irmã menor desse lugar grande que é a arte. Assim. Então, dando um exemplo, né, para ficar mais concreto, me doía muito estar numa instituição e ver os artistas, né, sendo recebidos com honras, glórias, e como tem que ser também, né, não que ser artista no Brasil seja um grande lugar de privilégio, porque eu sei que não é, mas tem um pensamento ali sobre relação de trabalho mesmo, que é tão precarizado quanto, é mais informal, mas que consegue acessar um lugar de legitimação institucional muito maior do que o papel do arte educador. O papel do arte educador ele é geralmente reduzido a um papel de estágio, na maioria das vezes. Então, é uma relação que não se constrói, né, pelo tempo. É uma relação de baixa remuneração, é uma relação de longa duração, né, diferente da relação do artista. O artista pode ter uma produção privilegiada, mas ele não tem um lugar fixo. E, não sei, me incomodava ver essa diferença, ainda mais por ocupar os dois lugares, assim. E desde que eu estava no curso de História da Arte, nunca me pareceu fazer muito sentido separar o artista, o curador, a educação da arte, especialmente quando um desses lugares era tão agregado com um juízo de valor, enquanto o outro era levado a um lugar de coisa menos importante, de segundo lugar, de coisa que a gente faz se der, mas se não der, tudo bem. O que me levou a, por exemplo, criar um trabalho. Foi, acho que meu primeiro grande trabalho com arte e educação, que se chama Educativo, que foi um trabalho que eu fiz quando eu estava participando de uma exposição como artista que não iria ter arte educadores, sendo que era uma mesma instituição que meses atrás eu trabalhei como arte educadora, uma exposição temporária. Então, para mim, nunca é um lugar descartável. Para mim, é sempre um lugar muito relevante e é um lugar que, apesar de desvalorizado, faz muita diferença. Então, me interessou criar esse lugar de conexão, né, entre a arte e a educação e, principalmente, convidar artistas a estarem nesse lugar de educadores e convidar educadores a se colocarem, né, se assim desejarem, no lugar de artista, como uma maneira de redistribuir esse poder mesmo e de burlar essa fronteira, porque ela não faz sentido para mim. Depois disso, enfim, eu trabalhei em pré-vestibular popular, estou trabalhando em escola, já fiz publicação para crianças, oficinas para crianças. Acho que a educação ela tem sempre permeado o meu trabalho, ainda que hora de maneira mais sutil, hora de maneira mais explícita. Mas eu acho que é um pensamento que nunca dá para abandonar, sabe? E nunca sai de mim, nunca sai do que eu pesquiso. Não sai da minha forma de olhar o mundo, na verdade. Então, Agripina, enfim,
queria te agradecer, assim, por compartilhar um pouco desse teu processo. Eu acho que é isso, assim, né? Essa chave do símbolo, essa chave, é isso, né? Temos que seguir queimando mesmo esses mapas, né? Parece que essa ordem de repetição precisa se inverter e, e assim queimando esses mapas, borrando essas fronteiras, né? Parece ser um pouco essa quase essa chave de encontro mesmo, né? Esse outro tipo de repetição que ainda hoje a gente segue, enfim, corroborando e colorindo ainda, né? A minha sensação é essa, né? A gente segue colorindo esses símbolos todos, que muitas vezes estão aí nessa ordem de violência, assim. Enfim, queria te agradecer e deixar ser à vontade para, enfim, para uma fala de despedida, falar o que você quiser, fique à vontade. Ai, Rita, tenho só o que agradecer, assim, por essa oportunidade de encontro, pelas pessoas maravilhosas que enfim, estão nessa comigo, que me convidaram, que foram tão gentis, pedir mil desculpas por, enfim, todas as dificuldades no meio desse processo pela minha parte. Minha vida está um pouco bagunçada agora, mas ter vocês no meio desse processo foi um respiro, sabe? É sempre um grande prazer poder falar a partir de Paulo Freire, né? Falar com pessoas que estão pensando em educação, que estão pensando em arte, que estão pensando nas fronteiras, né? Entre um campo e outro, e, enfim, só agradecer mesmo e estou aberta aqui a perguntas também, a colocações, enfim, só a felicidade da minha parte.